Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo com Cerealista, podcast da SERC, da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul. Tem a parceria do Portal Agronovas e estamos no terceiro Congresso do Cerealista Brasileiro com a parceria também da SEBRA, Associação Nacional dos Cerealistas. E a gente vai falar de futuro do agronegócio com uma notícia que foi lançada na semana do Congresso Cerealista. Podemos dizer que é o primeiro evento externo, o primeiro evento que a Bayer está apresentando a evolução da biotecnologia, a próxima geração da soja no Brasil. Vamos entender o que a Bayer está trazendo, o que o campo interpreta, qual é a necessidade. Vamos conversar sobre isso aqui nesse Papo com o Cerealista. Lembrando que o Papo com o Cerealista tem o apoio da Carpan, que é especialista em máquina de limpeza de grãos, é pioneira no modelo de máquina rotativa e a primeira fabricante do Brasil de trilhadeiras. Conosco também a Mídias Comunicação e Marketing, o agro estará na era da inteligência artificial e a Mídias Comunicação é quem traduz essa nova linguagem. Ainda Malai Manso Resort, é o destino perfeito no coração do Cerrado, natureza, conforto e exclusividade. O Congresso Cerealista Brasileiro aqui no Mato Grosso, aqui na Chapada dos Guimarães, está sendo realizado no Malai, uma estrutura invejável aqui, um espaço enorme, muito confortável para debater os temas do futuro do agronegócio. Deixa eu apresentar essa turma que está comigo aqui. Eu vou começar aqui do meu lado esquerdo, o Fabiano Oliveira, que é diretor de negócios de soja da Bayer. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, uma grande satisfação participar com vocês aqui do evento e do podcast com você. Bom, eu tenho aqui comigo um advogado, é contador, é o cara que entende de leis e vai falar também sobre... A gente vai falar um pouco de futuro do agronegócio, ele vai trazer também a visão do planejamento patrimonial sucessório, que é algo importante. Queria uma palhinha sua sobre isso também. O Everton Feitosa de Lima. Tudo bem, Everton? Tudo bem, obrigado pelo convite. Uma satisfação discutir com vocês um tema de tão relevância aí para o agronegócio. Bom, ao meu lado aqui está o Vinícius Rigon, ele que é cerealista lá do Rio Grande do Sul, lá do Norte Gaúcho, lá da região de Seberi, a cerealista Rigon e Cereto. Obrigado pela presença, Vinícius. Bom dia, obrigado pelo convite de estar presente aqui e poder contribuir para o podcast aqui sobre a evolução e o futuro do agronegócio, como produtor, como cerealista e participando dessa cadeia do agronegócio aqui, a evolução do futuro. Muito bem. Quem está organizando muito bem e nos recebendo bem aqui no Congresso Cerealista é a SEMAT, Associação dos Produtores do Mato Grosso, presidida pelo Henrique Pérola, que também é diretor, é cerealista, diretor da Campo Real. Muito obrigado pela receptividade aqui, Henrique. Imagina, eu que agradeço e estou muito feliz pelo sucesso do evento. São feitos de pessoas como nós, como vocês aqui, que participam e valorizam cada vez mais esse grande evento. Bom, vou começar falando com o Fabiano, falando da novidade, falando da tecnologia. Fabiano, a evolução da biotecnologia vem aí a terceira geração da Intacta, né? A 5+. Ela trata duas dores importantes do agricultor. Queria que você falasse do diferencial dessa novidade. Ótimo. Bom, acho que primeiro, acho que é muito interessante a gente falar da biotecnologia, né? Como que a biotecnologia tem impactado a soja brasileira, impactado o agronegócio brasileiro e trazendo um círculo virtuoso para o agricultor e para todos os elos da cadeia. Eu acho que, sem dúvida, né, cerealistas são muito bem impactados, tem mais grão para originar. E acho que isso tudo foi fortalecido ao longo dos últimos 20, 25 anos com a introdução da biotecnologia no Brasil. Então, até antes de falar de futuro, né, acho que é sempre importante a gente relembrar, né, a introdução da soja RR há 25 anos atrás, a soja intacta há 12 anos atrás, que foi a primeira geração de uma biotecnologia feita especificamente para o Brasil, para atender uma demanda do agricultor brasileiro, que era a proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja. Depois, há 5 anos atrás, nós tivemos o lançamento da segunda geração, que foi a Intacta 2 Extend, e agora a gente tem a satisfação, né, no novembro de 2025, a gente fez o lançamento em Paulínia essa semana e agora, primeiro evento externo, a gente participando aqui do Congresso da SEBRA e comunicando o lançamento da Intacta 5+, que ela vem resolver duas grandes dores aí do agricultor. Né? Acho que o primeiro, né, a questão do manejo de plantas daninhas. A Intacta 5+, vai trazer a possibilidade do agricultor utilizar 5 herbicidas com modos de ação diferentes
para manejo das principais plantas daninhas que acontecem hoje na cultura da soja brasileira, né? Então a gente fala de caruru, vassourinha de botão, capim amargoso, buva, são várias plantas daninhas. Aí tem planta daninha tanto do Mato Grosso como lá do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, para todas as regiões, a questão de ser 5 herbicidas traz uma flexibilidade para o agricultor. O agricultor do Rio Grande do Sul, lá da região de Seberi, vai poder fazer a combinação que melhor lhe for necessária. Agricultores aqui do Mato Grosso também, né, a combinação que for mais importante para ele fazer o manejo correto de planta daninha, que hoje é o principal desafio na cultura da soja. E uma outra ferramenta é que a gente tem também, sim, a soja intacta 5+, ela expressa 5 proteínas de proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja. Então, também isso vai trazer uma tranquilidade do agricultor, que ele vai saber que a lavoura dele está protegida. Então, essas são as inovações da Intacta 5+, e a gente imagina, né, que, né, os testes, né, a demonstração dessa biotecnologia no campo, a gente imagina, né, uma expectativa muito grande que isso tudo, esse pacote, vai trazer um ganho de produtividade, assim como as biotecnologias anteriores, mas trazer mais um salto de produtividade que vai beneficiar todos os elos da cadeia aí da soja brasileira. É uma tecnologia testada e pesquisada no Brasil. Exatamente, né? Acho que o Brasil tem esse privilégio de ser um país onde a Bayer prioriza investimentos, porque aqui a gente tem, né, todo um ecossistema que permite que a propriedade intelectual, que os investimentos em inovação sejam reconhecidos e sejam remunerados. E por isso a Bayer prioriza o Brasil. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo que vai ter a oportunidade de ter a 3ª geração da biotecnologia intacta, e foi desenvolvida para a agricultura brasileira, para a agricultura tropical. Então tem, né, todo um benefício adicional por ser feita aqui para o agricultor brasileiro. Bom, deixa eu ir para o campo agora, e vocês cerealistas que estão em contato direto com o agricultor, a gente falou de dores importantes do agricultor, que são as lagartas e as plantas daninhas, né? Lá no sul a gente conhece muito bem a buva, né? A buva é algo realmente... E tem a questão da resistência, né? Das plantas daninhas. Como é que você recebe, tendo contato direto, Vinícius, com o agricultor, essa informação e essa tecnologia para o campo? Toda essa tecnologia que a Intacta traz, né? Desde a RR1, a Intacta Extend e agora a Intacta 5+, eu acredito que vem para trazer mais portfólio para o produtor escolher o manejo das culturas, né, e das ervas daninhas, porque não é toda a área que tem vassourinha de botão ou buva e tal, então pode classificar e direcionar um manejo mais específico utilizando a tecnologia e o manejo químico para controlar a erva daninha que está contendo naquele espaço. Então, cada vez mais trazendo inovação e aumento de produtividade para o produtor. O produtor hoje é muito eficiente, né? Tem os recordes de produção, já aconteceu no ano passado, esse ano também está projetado já recorde de produção no Brasil como um todo, né? Considerando o Mato Grosso. Desde que não tenha seca, né? Desde que não tenha seca. Nós lá no Rio Grande do Sul temos essa dificuldade, né, de não controlar o clima. Aqui no Mato Grosso já é muito diferente, né? Excesso de chuva e corre o clima muito bem. E nós temos que pensar também, olhando para um futuro da produção ou do produto, a gente conseguir outras saídas, né? A exportação é uma delas, a industrialização. Eu acho que o que está sendo comentado aqui no Congresso também é o incentivo ou a abertura de mais industrialização do soja, como já é no milho, uma potência aqui no Mato Grosso, né, de industrialização de milho, para extrair energia, o biocombustível, tanto para aviação como para o B100 ou o biodiesel verde, que vem para dar fluidez para a cadeia. Então, o produtor é o primeiro ponto da cadeia que todo mundo foca na eficiência dele. E como foi falado aqui no plenário em algumas apresentações, nós precisamos dar destino, e esse é um papel dos cerealistas, acho, da cadeia, se organizar também, para partir com soluções
já temos de indústrias, mas trazer uma solução mais próxima da nossa região para conseguir desenvolver e gerar margem, né? Gerar valor agregado na cadeia. Então, acho que isso aí vai trazer mais desempenho para o produtor, para toda a cadeia de carnes, né, que é consumidor do farelo, ou até nós procurar mercados externos para exportação de farelos e óleos. Henrique, o problema de plantas daninhas é a maior dor hoje aqui no Mato Grosso? O que dá para dizer? Sem dúvida, porque a qualidade do produto que o cerealista fomenta o produtor, compra do produtor e vende no mercado interno ou externo, tem que começar na origem. E um material bem cuidado e bem trabalhado na origem, na própria produtividade, na fazenda do produtor, faz com que a gente tenha um material melhor para poder agregar valor na operação inteira. Então, o que a gente percebe? A tecnologia vem cada vez mais para viabilizar a operação. O Mato Grosso e o Brasil é a potência que é do agronegócio, porque a tecnologia vem investindo, vem desenvolvendo materiais que a gente tenha viabilidade cada vez melhor da operação. Então, é fundamental a qualidade, o desenvolvimento de novas tecnologias para que a gente consiga ter cada vez mais abrangência melhor e maior dos mercados internos e internacionais. Bom, a gente se tem a tecnologia e o grande objetivo é a produtividade, né? A Bayer chegou a estimar o ganho que pode se ter com essa nova tecnologia? A gente vai justamente fazer os ensaios com a mensuração de benefícios em termos de produtividade ao longo das próximas 2 safras, né? A gente tem uma expectativa muito positiva, né? Então, acho que até antes de qualquer projeção, né, de qualquer promessa, a gente prefere verificar isso a campo, né? Inclusive com a ajuda de agricultores, os agricultores que vão ser os pioneiros aí através do plantio da soja Intacta 5+. Mas as perspectivas são muito positivas justamente, né, por trazer 5 proteínas, como eu comentei, para proteger contra lagartas e 5 modos de ação de tolerância a herbicidas, então endereçando, né, um dos principais problemas que acredito que acontece lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso. Então, acho que vai ter um leque aí de ferramentas que vai ajudar o agricultor a produzir mais. Então, a gente não tem um número ainda para Mas agora, projetar. Pensando no histórico, né, das evoluções que tiveram, a gente sabe que teve um ganho importante, né? O que dá para ter uma estimativa, assim, ou até recordando esse histórico? Ótimo. Eu acho que olhar o passado nos ajuda muito, né? Acho que quando a gente olha o patamar de produção no Brasil, antes da soja RR era abaixo de 40 sacas por hectare. Com a RR a gente começou a produzir 50 sacas de média. Claro que esse ganho não é apenas da biotecnologia, mas a biotecnologia tem uma contribuição importante. Muitas outras coisas foram evoluindo ao longo desses anos. Com a soja Intacta e Intacta 2, hoje se fala no mercado de 60, 65 sacas de produção como a expectativa do agricultor. O agricultor, se ele produz em algumas regiões, por exemplo, do Mato Grosso, na BR-163, se ele produz abaixo de 65, abaixo de 70 sacas, ele às vezes já fica decepcionado, porque ele fala, investir no solo, investir em semente, investir em biotecnologia para produzir mais do que isso, né? Então, hoje, a expectativa do agricultor já é média Brasil, né, acima de 60 sacas, e em alguns polos a gente vê aí de 65 a 70 sacas de média em alguns polos específicos. A biotecnologia teve um grande protagonismo em cima disso e a gente imagina que esse ritmo de crescimento a gente pode esperar para os próximos anos através da contribuição da Intacta 5+, e de outras ferramentas aí que o agricultor tem à sua disposição para aumentar a produtividade. Eu vou querer entrar num assunto importante que é o seguinte: quanto custa essa tecnologia? Porque tem um custo, né? Mas isso depois do intervalo. Surpreenda-se com Malai Manso Resort. Rodeado pela beleza exótica da natureza às margens do Lago do Manso. Um resort all-inclusive, único em vários sentidos. Único resort no Brasil com conceito All Nature Inclusive.
A elegância e o conforto se unem em nossas acomodações projetadas para proporcionar o máximo de comodidade e privacidade, garantindo uma hospedagem verdadeiramente memorável. Aqui é verão o ano todo. Venha viver essa experiência no Malai Manso Resort. O campo não aceita promessas. Ele responde ao trabalho bem feito. É assim que se constrói produtividade. É assim que nasce a confiança. E é assim que a Carpan construiu sua história. Ao longo da nossa trajetória, escolhemos um caminho: ser especialistas. Ser pioneiros na fabricação de máquinas rotativas de limpeza de grãos e nas primeiras trilhadeiras do Brasil. Hoje, seguimos na dianteira, com a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria. Porque quem foca, faz melhor. Nossa fábrica é reflexo do nosso compromisso com a evolução. Investimos em tecnologia, em processos inteligentes e, principalmente, em pessoas. Carpan Agroindustrial. Pioneirismo e precisão em máquinas de limpeza de grãos e trilhadeiras. Foco em tecnologia, compromisso com resultados. Carpan, especialista em limpeza de grãos. Especialistas em fazer bem feito. No campo e nos mercados, cada segundo conta. Empresas do agro precisam comunicar com precisão, escalar presença e converter oportunidades. Somos a Mídias, agência de publicidade e marketing que entende o agro de ponta a ponta. São 20 anos como produtora de vídeos do setor, transformando expertise técnica em estratégia que performa. Da estratégia de conteúdo à publicidade de performance. Nosso foco é um só: o seu crescimento. Vamos escalar seus resultados no agro. Fale com a Mídias hoje. Mídias, comunicação que movimenta o agro. Voltamos com o Papo com o Cerealista, falando sobre a evolução da biotecnologia, a próxima geração da soja no Brasil, com os nossos parceiros, a Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, a Carpan que é referência em limpeza de grãos, é pioneira no modelo rotativo, é pioneira também em trilhadeiras. A Mídias Comunicação e Marketing, o agro está na era da inteligência artificial e a Mídias é quem traduz essa nova linguagem com estratégia, vídeo, tecnologia para marcas que querem liderar o futuro no agro. E ainda conosco o Malai Manso Resort, o destino perfeito no coração do Cerrado, natureza, conforto e exclusividade. O Malai que recebe muito bem, com uma estrutura invejável aqui no Mato Grosso. Olha, Mato Grosso, que a gente conhece pela pujança no agronegócio, também tem uma estrutura maravilhosa para eventos, onde está acontecendo o terceiro seminário do cerealista brasileiro. Bom, vamos entrar na polêmica, e polêmica com a soja transgênica no Brasil é o que mais tem, né? Na verdade, eu até, na época que começou a soja transgênica do Brasil, eu era repórter de televisão no Rio Grande do Sul e até cheguei a ser o repórter com o maior número de matérias no Globo Rural, porque disparou a soja transgênica e o pessoal só queria saber de polêmica naquela época. O agricultor tinha que esconder o rosto, vocês devem lembrar disso, para falar sobre a soja transgênica, que era algo, parecia que o agricultor era criminoso, né, gente? Bom, a questão é quanto custa essa tecnologia. A Bayer investe pesado, do outro lado tem o agricultor que paga, que tem um custo já cada vez mais apertado na propriedade e que puxa a corda por outro lado, querendo negociar o valor dessa tecnologia. O que dá para falar em termos de custo dessa tecnologia? Já se tem algo estimado quanto vai custar? E até gostaria que você mostrasse qual é o investimento que se faz para se ter uma nova geração de soja. Ótimo. Não, muito obrigado. Acho que naturalmente é uma pergunta que, né, muitos dos ouvintes devem estar se fazendo. Mas eu acho que é importante a gente comunicar, falar do processo, né? É um processo de lançamento da biotecnologia, né? Tem um marco que é esse agora, onde a gente está divulgando o nome, que é a soja intacta 5+, mas existe uma jornada ao longo dos próximas safras, onde a gente vai justamente entender, mensurar o benefício, porque antes de falar de valor, de falar de preço, a gente tem que entender quanto
de benefício essa biotecnologia vai gerar de fato para o agricultor. Seja, né, em termos de produtividade ou em redução de custos de inseticidas, né, ou facilidade que ele vai agregar para o agricultor no manejo de plantas daninhas. Então, tudo isso a gente vai entender com mais propriedade ao longo das próximas 2 safras, e aí no momento oportuno a gente vai, quando a gente, né, estiver pronto aí para fazer a primeira comercialização, a gente vai divulgar o preço. Mas, né, acho que é sempre importante a gente também relembrar o passado, né? Acho que quando a gente pensa em soja RR, soja intacta, intacta 2, são produtos que tiveram você falou, né, tinha muita audiência, muita visualização aí nas reportagens que você fazia no passado, porque sem dúvida é um produto que tem muito interesse do agricultor, né? A gente, com a soja intacta, a gente atingiu mais de 90% de market share no Brasil. Isso só é possível porque está trazendo valor, está trazendo benefício para o agricultor. Essa é a nossa prioridade. Eu acho que o preço é uma consequência, né? O primeiro passo é demonstrar para o agricultor o benefício que a biotecnologia está gerando para ele. E no final do dia, é mais uma opção para o agricultor. O agricultor ele pode optar por plantar no futuro a soja intacta 5+, mas ele pode optar por adotar outras biotecnologias, inclusive a soja RR ou a soja convencional. Eu acho que cada agricultor vai ter que, né, entender dentro do seu sistema de manejo, né, dentro do seu sistema de custos, o que faz mais sentido. Mas, né, acho que o histórico recente aí mostra que, né, a Intacta e a Intacta 2 tem sido a melhor opção para o agricultor, para ele produzir mais e ter um melhor resultado financeiro. Aqui no Mato Grosso, Henrique, como o agricultor recebe o preço da tecnologia? O que você ouve do campo? O que a gente precisa buscar sempre no Mato Grosso? É viabilizar cada vez mais os custos. O Mato Grosso está no meio do Brasil, então nós temos um custo elevado para trazer o adubo, para trazer o químico para dentro da nossa propriedade, para poder fazer a produção e depois você escoar essa produção para fora do estado. Nós não temos uma demanda e um consumo muito grande interno. Então toda a tecnologia, a gente faz o acompanhamento, olha muito para o passado, percebe que trouxe vantagens, trouxe viabilidade para a operação. Por isso que você vê cada ano aumento de área, cada ano novas culturas entrando, novas variedades, novas opções. Então, tenho certeza que tanto nós como cerealistas e os produtores vê com bons olhos, vê como mais uma opção de viabilidade da cultura, das culturas, né? Deixa eu pedir para o Vinícius. Vinícius, como você trata isso com o agricultor num estado, tem uma particularidade da seca, da estiagem lá no Rio Grande do Sul, onde tem a questão do endividamento agrícola, que está sendo muito discutido, o pessoal está com a corda no pescoço, dá para se dizer assim, em função, principalmente nos últimos 5 anos, são 13 estiagens, mas é uma tecnologia também importante, né? Não dá para abrir mão da soja transgênica e da evolução toda que ela trouxe. Como conversar isso com o agricultor, qual a tua visão sobre isso? A minha percepção disso, a tecnologia sempre é importante, mas a percepção de valor vai estar muito relacionada à expectativa de produtividade. Aqui no Mato Grosso, acho que pela estabilidade hídrica, né, e pode ser perceber um valor muito maior aqui, tendo áreas chegando a 100 sacos sacas de soja de produção por hectare. No Rio Grande do Sul, a estiagem é um fator limitante, porque a safra passada teve produtor que colheu 30 sacos e produtor irrigante que chegou a 120 sacos. Então são 2 extremos muito grandes e a percepção de valor vai estar muito relacionada na produtividade. Então acredito que pelo Rio Grande do Sul não ter toda essa capacidade de irrigação, né, seja uma percepção de valor meia aleatória, né, ou selecionada, vamos dizer assim, aos irrigantes e aos que conseguem prever o fator climático. E os produtores, de modo geral, que têm sequeiro, vão ter uma percepção de valor diferente. Então, acho que isso é uma tratativa exclusiva do Rio Grande do Sul ou de regiões que têm essa situação, que no futuro deve ser tratado, acho, de forma diferenciada ou ajustada para cada produtor nesse sentido, né? Deixa eu já entrar na questão do futuro, não sei se o Fabiano tem algo para acrescentar, Fabiano. Deixa eu só entrar na questão do futuro, tá certo? No futuro do agronegócio, a gente tem aqui uma tecnologia importante, que é a soja intacta, né?
a terceira geração dela no Brasil, mas você falou de outra tecnologia, por exemplo, irrigação. No Sul é algo importante diante da realidade do Sul. Nós temos a questão, eu sei que o Henrique trabalha muito aqui também com outras culturas, né? Com os pulses, né? Com feijão de bico, com outras alternativas também de cultivo. Se fala muito hoje em crédito de carbono, se fala hoje em agricultura regenerativa, os biológicos estão aí também, é uma realidade sem volta. Claro que é uma agricultura de grande escala, mas o agricultor tem que olhar para tudo isso. Eu queria a opinião de vocês dois, quero depois também a opinião da Bayer e como a Bayer está vendo tudo isso, para esse futuro do agronegócio. Qual o caminho? O que o agricultor tem que fazer? E o que o cerealista também tem que fazer para ver essa questão de onde investir, o que investir, para que lado caminhar? No nosso ponto de vista, lá que o Rio Grande do Sul sempre teve essa questão de insegurança hídrica, a orientação onde tem área compatível para irrigação e viabilidade, trabalhar nessa segurança, que aí a gente consegue ter uma previsibilidade e uma segurança de investir e ter um retorno, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente aborda lá e tenta viabilizar com o produtor. Henrique, aqui, o que você acha importante olhar para quais tecnologias do futuro? O que a gente percebe? Tivemos a COP30 recentemente e a pegada é sustentabilidade. Agora, não dá para falar em sustentabilidade sem ganho, sem equalizar o custo da operação, sem você ter rentabilidade do negócio. Todo mundo quer o melhor cenário mais sustentável possível. Agora a conta tem que fechar. Por isso que o produtor do Mato Grosso, mesmo tendo uma situação melhor hídrica, está buscando irrigação, está buscando novas culturas para poder ter uma opção a mais na safrinha. Quando se perde a janela ideal para plantar o milho por questão de chuva, você entra com feijão, com gergelim, até mesmo com o trigo de forma irrigada que está vindo para cá de forma experimental no estado. Então, o que a gente tem que equalizar isso é justamente a sustentabilidade, porém, pensando em viabilidade. Não dá para andar deslocado dessas duas situações. Deixa eu conversar e entender um pouco do Fabiano, da visão da Bayer de uma forma geral, Fabiano. Não aprofundando tanto também, mas para entender um pouco o que a Bayer pensa no sentido dessa agricultura regenerativa, os biológicos, a sustentabilidade, o crédito de carbono. Qual é a visão da companhia nesse sentido? A gente acredita muito que esse é o futuro, né? Acho que como que a gente trabalha com uma agricultura realmente sustentável, e eu acho que para isso, né, acho que a agricultura regenerativa, eu acho que ela tem um potencial muito grande, né, de como que a gente conserva o solo, como que a gente adota práticas conservacionistas, que eu acho que isso, inclusive, tem um benefício do ponto de vista de você tendo um solo mais preparado, conseguir mitigar intempéries climáticas, porque a gente, né, tem visto nos últimos anos como que tem oscilado a questão climática em várias regiões do Brasil. Então, acho que, né, tem uma associação, tem uma conexão aqui muito importante. E eu acho que abre portas para outras fontes de receita para o agricultor também muito importantes, né? Por exemplo, esse do crédito de carbono. O agricultor que adotar práticas de agricultura regenerativa, né, que conseguir fixar o carbono, a gente imagina que é um processo, né, não vai acontecer de uma hora para outra, mas ao longo dos anos eu imagino que esse mercado de crédito de carbono deve se consolidar e trazer rendimentos, trazer remuneração para o agricultor que está adotando essas práticas mais conservacionistas, fazendo a agricultura regenerativa. Então, como Bayer, a gente vê isso como uma grande oportunidade do agro brasileiro continuar crescendo, né, gerando de uma maneira sustentável ainda mais receita, gerando, né, um futuro ainda mais de protagonismo, né, dentro do cenário global de produção de alimentos e energia. Tá certo. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre planejamento patrimonial sucessório, que também entra nessa questão de futuro do agronegócio. Antes, o recado dos nossos patrocinadores. O campo não aceita promessas. Ele responde ao trabalho bem feito. É assim que se constrói produtividade. É assim que nasce a confiança. E é assim que a Carpan construiu sua história. Ao longo da nossa trajetória, escolhemos um caminho,
ser especialistas. Ser pioneiros na fabricação de máquinas rotativas de limpeza de grãos e nas primeiras trilhadeiras do Brasil. Hoje, seguimos na dianteira, com a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria, porque quem foca faz melhor. Nossa fábrica é reflexo do nosso compromisso com a evolução. Investimos em tecnologia, em processos inteligentes e, principalmente, em pessoas. Carpan Agroindustrial, pioneirismo e precisão em máquinas de limpeza de grãos e trilhadeiras. Foco em tecnologia, compromisso com resultados. Carpan, especialista em limpeza de grãos, especialistas em fazer bem feito. No Mato Grosso, o maior estado produtor do Brasil, existe um local do tamanho desse estado, do tamanho do agronegócio, um local para receber grandes eventos do agro. E para falar um pouco desse local, e eu estou falando do Malay Manso Resort, eu vou conversar com o gerente comercial do resort, o Ícaro Chamon. Ícaro, o que o Malay Manso Resort oferece para eventos, como foi o terceiro Congresso do Cerealista Brasileiro? Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. O Malay Manso Resort está localizado na Chapada dos Guimarães, capital do agronegócio Mato Grosso. É um resort que vai completar 10 anos agora, 3 centros de eventos, Pantanal, Amazônia e Cerrado. Esse aqui é o local de exposições, que é o Oxygen, que é um centro de convenções. Então a gente já recebeu eventos de todas as empresas, Cargill, BASF, Bung, Syngenta. Então ele vem desde um evento para 700 pessoas, como esse aqui acontecendo, até eventos menores. Então a gente tem uma plenária, tem sala de apoio, tem centro de exposições e a estrutura do resort oferece. Então a estrutura é completa. No campo e nos mercados, cada segundo conta. Empresas do agro precisam comunicar com precisão, escalar presença e converter oportunidades. Somos a Mídias, agência de publicidade e marketing que entende o agro de ponta a ponta. São 20 anos como produtora de vídeos do setor, transformando expertise técnica em estratégia que performa. Da estratégia de conteúdo à publicidade de performance. Nosso foco é um só, o seu crescimento. Vamos escalar seus resultados no agro. Fale com a Mídias hoje. Mídias, comunicação que movimenta o agro. Estamos de volta com o Papo com o Cerealista para Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, mídias, comunicação e marketing. O agro está na era da inteligência artificial e a Mídias é quem traduz essa nova linguagem. Conosco também o Malay Manso Resort, o destino perfeito no coração do Cerrado, com natureza, conforto e exclusividade. Quero conversar agora com o Everton Feitosa de Lima. Everton, que é contador, é advogado, é sócio-diretor do grupo Bruneto e Contadores lá do Paraná, né? Exatamente. Cidade de Cascavel. Lá em Cascavel, também uma potência do agronegócio. Você ouviu atentamente aqui as explanações? O agronegócio é um universo bem interessante, né? Qual a percepção? Você que está participando do Congresso do Cerealista. O agronegócio ele vem buscando, através dos desafios, oportunidades e soluções que têm contribuído com o aumento de produtividade, com profissionalismo, com crescimento de uma forma geral. Então, para nós participar aqui desse ambiente, ouvindo empreendedores do agronegócio, parceiros, empresas, é uma oportunidade para entender quais são os atuais anseios desses produtores rurais no ambiente tributário, no ambiente de sucessão. É claro que existe todo um apelo em relação ao agro relacionado à produtividade, à biotecnologia, maquinários, crédito. E dentro desse contexto, nós temos ainda essa preocupação do produtor rural com a sucessão. Quando nós falamos de sucessão, nós estamos tratando sempre de dois bens mais preciosos de qualquer ser humano. Estamos falando primeiro da família, no sentido de evitar conflitos, garantir que o patrimônio sempre gere benefícios para a família, seja sendo exercida a administração pela família ou até mesmo por terceiros. Eu ia entrar nisso, no planejamento patrimonial sucessório, né? O que é importante para evitar conflito, para evitar gastos desnecessários? Como as famílias, os grupos empresariais, eles devem se organizar?
Muito bem. Bom, o planejamento é uma ferramenta-chave. Nós falamos de planejamento de uso de semente. Que tipo de semente o produtor vai utilizar? Ele planeja toda a sua produção. Da mesma forma, o produtor precisa olhar para o patrimônio e para a sucessão com um planejamento. Então, eu diria que o primeiro passo é planejamento. O que a família pretende realizar com o patrimônio? Quem são as pessoas da família envolvidas no negócio que têm condição de dar continuidade? E a partir disso, o planejamento ele vai trazer melhores resultados, evitando conflitos dentro da família. Qual que é a ideia principal? Identificar os conflitos potenciais antes que eles ocorram e prever soluções, através de documentos societários válidos, no sentido de que, havendo algum conflito entre a família, esses documentos já vão prever algumas saídas, algumas opções, com total transparência entre todas as pessoas que integram aquele ambiente. Ou seja, todos estão cientes do que a família deseja realizar com o patrimônio, qual é a função de cada um dentro daquela atividade rural, porque às vezes existem problemas em que o produtor rural, a cerealista, ela não tem um sucessor. Esse sucessor precisa ser criado. Em outros momentos, o problema é o inverso. Existem muitos sucessores. E aí, qual é o papel de cada um deles dentro dos negócios? Os sucessores podem pensar de maneira diferente. Então, o planejamento seria uma palavra-chave dentro desse contexto. Bom, quais as maiores dúvidas das famílias e os desafios que você percebe na prática realizando esse planejamento com o meio rural? Normalmente, o produtor rural que procura informações a respeito do planejamento sucessório, ele traz uma primeira dor que é a tributária. A preocupação da tributação no momento da transferência do patrimônio. O custo para você realizar um inventário no Brasil ele é extremamente alto. E as famílias não possuem uma liquidez tão imediata. Então, nessas situações, as famílias se preocupam. Olha, na falta de um ente da família, como que fica a nossa situação? Nós vamos ter que vender patrimônio de uma forma rápida. E se a família não concordar com isso? Então, a primeira dor que vem do produtor rural, do empresário do agronegócio, ela parte do tributário. E depois, quando ele começa a ter acesso a informações, ele entende que muitas vezes evitar o conflito familiar vai trazer um benefício financeiro, mas além disso, um benefício para a família, um benefício afetivo. Porque quando ocorre uma disputa entre os herdeiros, entre os integrantes da família, além de existir um problema financeiro, de produtividade, de tocar realmente o negócio, ainda existe uma dificuldade familiar. Às vezes os irmãos ficam sem se falar, então é uma dor muito grande e isso começa com o tributário, mas acaba avançando por outras frentes que o produtor também se preocupa. Vamos saber como é que é a realidade lá no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Essa nova geração está começando a tomar conta também no campo. Vamos começar no Rio Grande do Sul. Qual é a realidade lá na região de Seberi? Tem o jovem assumindo os negócios? Como é que está a situação hoje? Eu posso falar por mim, né? Que hoje a gente é a terceira geração, né? Da empresa, da família, né? Começou lá com o vô, e o pai e o tio deram sucessão. E hoje a gente é uma família de primos, sociedade de primos e irmãos. Então a gente já está nesse processo sucessório. E é esse o ponto, né? Bem chamado a atenção ali, que o planejamento sucessório do agronegócio ou no agronegócio tem que ser visto como uma fonte de perenidade ou de futuro, né? Que é hoje gerar espaço para os sucessores acompanharem o negócio, a aprenderem com a experiência dos pais, né? Que isso é o fator determinante para o sucesso no futuro. Então, acho que é muito interessante buscar consultoria. A gente sempre orienta também os produtores lá da região para que busquem uma consultoria, um assessoramento, porque além de patrimônio e de valores, tem o emocional envolvido. Não é só um negócio, é uma família. Então, tem que tratar o negócio e a família. Então, acho que esse é o ponto-chave para o sucesso acontecer na sucessão do agronegócio. Aqui no Mato Grosso, qual que é a realidade, Henrique? A realidade pelo desenvolvimento, né, do agronegócio, pelo tamanho que vem se tornando o agronegócio, o produtor também está tendo a preocupação de se planejar. A gente percebe que aquela questão de deixar herdeiros está cada vez menor e deixar sucessor está cada vez maior. Então isso faz com que realmente o produtor já esteja se preocupando, já esteja se planejando
porque eles querem realmente que o negócio que a família vem desenvolvendo se perpetue. E eles perceberam que se não fizer essa transição de forma pensada, planejada, a tendência de não dar certo é muito grande. Então, no Mato Grosso, pelo tamanho do processo, pelo tamanho dos negócios que se faz aqui, pela necessidade de viabilizar custos, são grandes empresas, grandes negócios, eles também estão preocupando com isso também, de criar ferramentas de planejamento para dar sequência. Fabiano, queria a tua percepção disso também. A gente tem uma nova geração chegando aí, dominando, com inteligência artificial, com novas tecnologias, né? Um pessoal que chega, que tem aquela herança, né? Tem aquela herança deixada pelo pai, pelo avô, enfim, do trabalho com a terra, mas agora chega também com uma nova tendência administrativa. Como é que você percebe isso nos parceiros comerciais? Acho que é um ponto talvez até de vantagem competitiva que a gente vê dentro do Brasil, né? Acho que primeiro novas gerações assumindo, né, posições no agro, né, não apenas dentro das fazendas, mas principalmente dentro das fazendas, mas isso acontece também em cerealistas, né, em distribuição, empresas de semente, acho que acontece, né, em toda a cadeia do agro, mas eu vejo como uma vantagem competitiva porque a nova geração chegando é uma geração que está trazendo novas tecnologias e, né, você falou de inteligência artificial, né, essa é uma ferramenta que pode, a gente talvez tem algumas ideias do tamanho do potencial que ela pode trazer para o agro, né, mas imagino que a gente vai ver isso se materializar ao longo dos próximos anos, né? E a gente falou bastante hoje aqui, né, de biotecnologia, a gente falou de tecnologia de maneira geral, né? Então acho que as novas gerações elas têm uma aptidão natural aí maior de acelerar esse processo. Então acho que isso como benefício para todo o agronegócio brasileiro a gente vê com bastante otimismo e como uma vantagem competitiva aqui do Brasil. Tá certo, estouramos o nosso tempo aqui. Fabiano, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui no Papo com o Cerealista. Eu que agradeço, uma grande satisfação ter participado com todos vocês, com todos os colegas aqui. Everton, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um ambiente muito bacana, aprendi muito aqui com todos, né? Então só resta aí o agradecimento. Vinícius, muito obrigado e voltamos lá para o sul, né? Para a nossa realidade aqui. O que achou a percepção aqui do Mato Grosso? Já conhecia aqui o Mato Grosso? Sim, já conhecia no Mato Grosso, a gente também tem propriedade aqui, explora aqui no Mato Grosso, como produtor rural, né? Mas é sempre bom aqui, o Mato Grosso tem muitos lugares bonitos aqui, Chapada dos Guimarães e o Malai, um ótimo lugar para vir com a família, né? Para ficar por aqui. E agradeço também a presença, então, nesse podcast aqui, contribuir e aprender também com os senhores aqui, né? Sobre o agronegócio do Brasil. Tá certo. Henrique, obrigado mais uma vez. Agradeço pela participação aqui junto com vocês no podcast, agradeço pela vinda de vocês ao nosso evento, que só engrandeceu e fez com que se tornasse esse sucesso. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado aos nossos convidados. O Papo com o Cerealista para Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, mídias, comunicação e marketing, agência de marketing do agro e Malai Manso Resort, o destino perfeito no coração do Cerrado, natureza, conforto e exclusividade. Vai ficando por aqui. Até a próxima.